O pior medicamento que destrói o seu cérebro e causa demência ao longo do tempo. Se você não sabe, alguns medicamentos, provavelmente alguns dos que você toma todos os dias, podem aumentar muito o seu risco de demência e de fazer com que o seu cérebro pare de funcionar de maneira adequada. A demência é um problema que vem crescendo, cujo número de casos vem aumentando muito e já afeta dezenas, centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. E a estimativa da Organização Mundial da Saúde é que até 2050 o número de pessoas com demência triplique e os idosos são mais vulneráveis a efeitos adversos neurológicos de certos medicamentos que eu vou te mostrar hoje. Como eu falei, muitos medicamentos comuns do seu dia a dia estão associados à perda de memória, confusão e até mesmo o desenvolvimento de demência, da síndrome demencial. Por isso é muito importante que você fique atento ao que eu vou te falar nesse vídeo. Caso você não me conheça, me chamo João Migovski, Dr. João, sou médico, e nesse canal eu te mostro como cuidar naturalmente da sua saúde. Se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Me conta no chat, me conta nos comentários qual remédio você toma e também me fala de que parte do mundo você me assiste. Eu estou no Rio de Janeiro e felizmente não preciso tomar nenhum remédio, não tenho nenhum caso na minha família. Talvez o meu avô, parte de pai, antes de falecer, tenha desenvolvido uma síndrome demencial, mas é o único caso da minha família que eu saiba que teve algo parecido com demência. E aí na sua família, qual é a sua história com a demência? Seja o Alzheimer, seja a demência frontotemporal ou qualquer outro tipo de doença que curse com as características clínicas da demência, perda de memória, declínio cognitivo, dificuldade de comunicação. Essas são as principais manifestações clínicas da síndrome demencial. Para começarmos direto, são 7 remédios. Na verdade, são 7 classes de remédios e não apenas um remédio. Você vai ver que possivelmente algum você toma. Eu conheço muitas pessoas que tomam, por exemplo, o primeiro medicamento da nossa lista, a primeira classe de medicamentos da nossa lista, que são os chamados benzodiazepínicos, os tarja preta, o clonazepam, o diazepam, o lorazepam, né? Qual é o nome comercial do clonazepam? Rivotril. O uso crônico prolongado de benzodiazepínicos, além de aumentar o risco de queda, além de gerar uma dependência muito forte, ele também aumenta o risco de demência em até 50%. Pois é, pode causar, como eu falei, dependência, amnésia, reflexos lentos, sonolência. Por isso, muito cuidado com esses medicamentos benzodiazepínicos. Você usa Rivotril? Você usa diazepam, lorazepam? É muito comum idosos utilizarem. O clonazepam é um dos medicamentos mais vendidos no Brasil, mesmo sendo tarja preta, mesmo exigindo uma receita azul para ser comercializado. Ainda assim, é um dos sucessos de venda aqui no Brasil. Por quê? Porque os médicos prescrevem o medicamento e não fazem um plano de retirada. E aí a pessoa usa durante anos e para tirar depois, para fazer o desmame, é um grande problema, porque traz grandes prejuízos, né? Tem síndrome de abstinência, a pessoa sente falta do medicamento. Então, quando falamos de benzodiazepínico, é muito importante que a terapia tenha o início, o meio e o fim, tá bom? Não é um medicamento que eu acho seguro e interessante de tomar aí por 20, 30, 40 anos a fio, que é o que muitas pessoas fazem, né? Tenho casos na minha família de pessoas que usam medicamentos benzodiazepínicos há décadas, sem qualquer plano de retirada, de desmame desses remédios. Agora, existem alternativas naturais, como, por exemplo, o extrato de valeriana, melissa, o maracujá. A suplementação com magnésio pode ser interessante, principalmente para quem tem problema para dormir. E, obviamente, que o estilo de vida sempre é fundamental para o gerenciamento do estresse. E os benzodiazepínicos são medicamentos prescritos, na maior parte dos casos, para casos de ansiedade e de insônia, que estão relacionados diretamente à
ansiedade, né? Ao estresse, na verdade. Por isso que eu vou deixar aqui um convite para vocês lerem o meu livro Código da Longevidade, 101 Hábitos para Passar dos 101 Anos, e tem um capítulo inteiro sobre gerenciamento do estresse, ok? Estratégias naturais para você controlar melhor a sua ansiedade e não precisar tanto de remédios como os benzodiazepínicos, tá bom? O link para o livro está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o livro, mas eu recomendo que você garanta logo o seu exemplar, porque a versão física está acabando, tá? Ela custa R$ 79,90 com frete grátis para o Brasil inteiro e a versão digital custa R$ 39,90. Segundo medicamento que pode aumentar o risco de demência são os anticolinérgicos, como a difenidramina, oxibutinina e ipatrópio, que até chegam a duplicar o risco de demência em idosos, porque bloqueiam a acetilcolina, um neurotransmissor muito importante, causando confusão e falta de foco, tá bom? Quais são as alternativas naturais? Bom, se você toma a difenidramina por algum problema alérgico, a lavanda é uma opção. A camomila ajuda também a tranquilizar, caso você utilize algum desses medicamentos para esse fim. O própolis e o mel são expectorantes naturais que também vão te ajudar a controlar sinais e sintomas de resfriados, gripes e etc. E caso você utilize algum desses medicamentos para a incontinência urinária, é fundamental fazer exercícios de Kegel, de fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. Terceira classe de medicamentos que pode levar à demência, e esse aqui talvez sejam os mais utilizados da lista que eu preparei para vocês, são as estatinas. Simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, medicamentos utilizados para controlar o colesterol. Eles podem reduzir os níveis de coenzima Q10 e, consequentemente, afetar a memória, causando névoa mental, esquecimentos, desânimo, ou seja, sinais e sintomas muito semelhantes à síndrome demencial. Quais são as alternativas naturais para controlar o seu colesterol? Primeiro de tudo, estilo de vida saudável, o que eu ensino no meu livro O Código da Longevidade. Se você tem colesterol alto, é muito provável que os seus hábitos não estejam adequados. Por isso, o que está escrito aqui é valiosíssimo para quem tem pressão alta, diabetes, colesterol alto, porque aqui você vai aprender como controlar esses problemas de forma natural, sem medicamentos. Além disso, o ômega 3 também pode ajudar, o alho negro, a alcachofra, exercícios aeróbicos regulares, né? Você fazer atividade física é fundamental, e a própria suplementação com a coenzima Q10 também pode ajudar. Um outro alimento que auxilia no combate ao colesterol é a castanha do Pará, tá bom? Come ali 1, 2 por dia, não mais do que isso, que vai ajudar também a melhorar o controle do LDL. Quarta classe de medicamentos são os chamados antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina e a nortriptilina, que podem prejudicar muito as funções de memória e aprendizado, deixando a mente embotada e causando lapsos de memória e quedas. Por isso, se você tem ansiedade, se você tem depressão, é fundamental trabalhar o seu estilo de vida, ok? A depressão, minha visão como médico, de acordo com os estudos científicos, ela não é causada por um desequilíbrio de neurotransmissores. As drogas, os medicamentos utilizados no tratamento da depressão, elas focam, elas têm como alvo neurotransmissores, né? Então, a fluoxetina, por exemplo, ela é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. E aí nós temos a duloxetina, por exemplo, que é uma inibidora da recaptação da serotonina e da noradrenalina. Então, esses neurotransmissores, eles não necessariamente estão envolvidos na origem da depressão. E a minha visão como médico, obviamente, minha opinião baseada em ciência, em estudos científicos, é que a depressão ela é muito mais uma doença de estilo de vida do que de desequilíbrio de neurotransmissores, ok? É muito mais uma doença de como a pessoa enxerga a vida, de como a pessoa reage aos estímulos que a vida coloca, do que um déficit de serotonina, tá bom?
Isso mostra, comprovado ainda mais, que as pessoas que fazem terapia, as pessoas que fazem atividade física, que não estão fazendo uma reposição, não estão atuando diretamente nos neurotransmissores, ainda assim elas obtêm melhora no tratamento, né? Isso é um tratamento que gera melhora em casos de depressão. Então, eu acho que os medicamentos para a depressão, eles são muito fracos e são muito parecidos com o placebo, tá bom? Aliás, eu acho não, é a verdade. Se a gente for olhar os estudos e comparar o resultado do placebo com o resultado do medicamento, é praticamente patético, digamos assim, aprovarmos o medicamento com uma diferença tão pequena de resultado para o placebo. Alternativas naturais para o tratamento da depressão. Vamos lá, terapia é importante, né? Você fazer atividade física, você se alimentar bem, você cuidar de você, você ter um propósito na sua vida, isso é fundamental para tratar a depressão. E, se fizer o que está aqui no livro também, dificilmente você não vai conseguir melhorar nessa luta aí. Quinto medicamento são os corticoides, como a prednisona e a dexametasona, cujo uso crônico pode causar atrofia do hipocampo, a parte do cérebro mais associada à memória. Atrofiando o hipocampo, pode haver insônia, irritabilidade, déficit cognitivo. Então, quais são opções naturais ao uso de corticoides? Lembrando, eu não estou falando aqui para você parar de usar nenhum medicamento, tá bom? Isso aqui não é uma consulta médica. Se você tem um medicamento prescrito, você só pode ter esse medicamento desprescrito numa consulta médica. Por mais que pareça, né? Isso aqui não é, ok? Porque eu não sei a sua idade, eu não sei o seu peso, eu não sei os medicamentos que você toma, eu não sei quais são as queixas que você tem, eu não sei como estão os seus exames, eu não sei absolutamente nada de você. Então, não dá para você pegar a minha informação e tomar uma decisão de tirar o medicamento ou de iniciar o medicamento, tá bom? Eu trago essa informação para você poder discutir com o seu médico. E também me deixo aqui, me coloco à disposição para quem quiser fazer uma consulta comigo, tá? Então não é para se automedicar e também não era para se autodesmedicar, combinado? Alternativas potentes ao uso de corticoides, que são anti-inflamatórios naturais. A cúrcuma, sempre em conjunto com a piperina, né, que a gente encontra na pimenta preta, na pimenta do reino. O ômega 3 também tem ação anti-inflamatória e, além disso, como sempre, o estilo de vida é fundamental, ok? Então, em qualquer doença, em qualquer caso, para qualquer pessoa, é fundamental ter hábitos saudáveis, tá bom? Sexto medicamento são os hipnóticos, como o Zolpidem, que sim, estão associados a maior risco de confusão e principalmente quedas em idosos. Queda em idoso é um problema sério. Por quê? O idoso, ele cai, ele quebra o fêmur, ele precisa fazer cirurgia de urgência, e essa é uma cirurgia com uma alta taxa de morbimortalidade, tá bom? Então, boa parte das pessoas que quebram o fêmur acabam falecendo nos próximos dias ou meses, porque é uma cirurgia, é um problema que debilita muito a pessoa. Por isso é fundamental prevenir quedas. E o Zolpidem, além de aumentar o risco de confusão, porque ele é um pouco alucinógeno, ele também pode causar um sono não reparador, esquecimentos, irritabilidade. Então, muito cuidado com esse medicamento, tá bom? O que a gente pode fazer no lugar? Higiene do sono, né? Fundamental. Ler o meu livro, que tem um capítulo apenas sobre sono, o capítulo 4. Você pode fazer uma suplementação com melatonina. Você pode utilizar chás calmantes como camomila, melissa, maracujá. O próprio magnésio também vai ajudar a dormir, ok? Cuidado com o Zolpidem. Sétimo medicamento que pode contribuir para a demência é a metformina. Por quê? Ela reduz a absorção de vitamina B12. E a deficiência de vitamina B12 é uma das principais causas de demência reversível. Quais são as outras? Deficiência de vitamina B12, depressão, hipotireoidismo, principalmente. São essas três causas principais de demência reversível. A metformina, ao reduzir a absorção de vitamina B12, pode contribuir para fraqueza mental, formigamentos, déficit cognitivo. Então, cuidado, tá bom? Talvez, se você toma a metformina, seja interessante fazer uma suplementação com a vitamina B12. Ou, se você tem diabetes, lembre-se, diabetes tipo 2 é uma doença relacionada ao estilo de vida.
Então, se você fizer atividade física, se você cuidar da sua alimentação, possivelmente você nem vai precisar tomar metformina, ok? Por isso que eu sempre falo, pessoal, leiam o meu livro. Aqui você vai ter o guia completo para cuidar naturalmente dos seus problemas de saúde, tá bom? Sem médicos, sem exames, sem medicamentos, só vai depender da sua disciplina e da sua força de vontade. Além disso, além de ter um estilo de vida saudável, além de cuidar da sua alimentação, além de fazer atividade física, a berberina também pode ser uma opção para o controle da glicose, o vinagre de maçã, a canela de Ceilão, o chá de carqueja, fazer uma dieta reduzida em carboidratos e forte em fibras, proteínas, tudo isso vai melhorar muito o seu controle do diabetes. Então, pessoal, muitos dos remédios mais usados no mundo podem estar sabotando a sua memória e a sua saúde cerebral em silêncio. Um outro medicamento que também pode aumentar o risco de demência são os inibidores da bomba de prótons, né? Os IBPs, os azóis da vida, o omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, muito também porque eles prejudicam essa absorção da vitamina B12. Existem alternativas naturais e eficazes que podem ser consideradas junto ao seu médico, ao seu profissional da saúde que te acompanha, tá bom? Não se automedique, nunca interrompa nenhum medicamento por conta própria, mas questione, investigue e converse com o seu médico e leia o meu livro, Código da Longevidade. O link está na descrição e também nos comentários fixados. Pessoal, curta esse vídeo aqui para a gente ajudar aquelas pessoas que não têm acesso a médicos, hospitais, planos de saúde e fazer com que elas pelo menos tenham acesso a informação de qualidade. Além disso, se inscreva no canal. 85% dos espectadores recorrentes aqui não são inscritos, então talvez você esteja nesses 85%. Compartilhe esse vídeo. Compartilhar saúde é um ato de amor. E, por favor, deixe uma nota de 0 a 10. O que você achou desse conteúdo, onde falamos sobre 7 medicamentos que aumentam o seu risco de demência? Leiam o livro, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem esse vídeo. Compartilhar saúde é um ato de amor. E continuem comigo e assista esse vídeo aqui, onde eu falo sobre óleos que ajudam a melhorar a sua circulação, e este vídeo aqui, onde eu falo sobre frutas que ajudam a combater o câncer. Até daqui a pouco. Please.